As pessoas leem o Dom Casmurro de Machado de Assis e ficam muito preocupadas ali com aquele enigma, né? Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Na verdade, essa questão é insondável. Como diz o outro, nem Machado de Assis sabe a resposta para essa questão. Mas eu queria chamar a atenção para um outro aspecto do livro que talvez seja muito mais rico em consequências do que esse enigma doméstico, digamos assim, que é o propósito pelo qual o livro foi escrito. No capítulo 2º do livro, chamado Do Livro, Dom Casmurro explica então o porquê ele se lançou a escrever este livro, a narrativa de sua vida. E ele diz que o seu propósito foi atar as duas pontas da vida, ou seja, ligar a sua adolescência à sua velhice. Ele diz que não estava conseguindo se encontrar, né? E diz que a gente pode até perder os outros, a gente se acostuma, mas é impossível suportar a falta de si mesmo. E ele diz, falto eu mesmo e essa lacuna é tudo. Então ele se coloca a narrar sua história para ver se a compreende. Isso me lembrou um pouco uma frase de Goethe. Tenho quase certeza que Machado de Assis se inspirou nessa frase de Goethe. Ele cita o Fausto em muitas das suas obras, né? Goethe dizia que o mais feliz dos homens é aquele que consegue ligar a sua velhice ao início da vida. E também me lembrou uma poesia de Cecília Meirelles, em que ela está ali se vendo já velha diante do espelho e ela não se reconhece, né? Eu não tinha esse olhar tão carrancudo e tal. E ela se pergunta então em que espelho ela perdeu a face dela. Isso é muito dramático, né? Muito dramático. E Dom Casmurro tenta então se reencontrar através da narrativa de sua vida. Agora, por que ele se perdeu? Bom, a hipótese mais plausível é ele se perdeu no encontro com Capitu. A gente pode se perguntar, inclusive, se Bentinho, ao escolher Capitu para ser sua namorada e depois sua esposa, agiu de modo consciente e livre. Porque, vejam bem, vocês lembram como começou essa história, né? A mãe de Bentinho o prometeu ao sacerdócio, ele seria padre. Até que José Dias, que morava com eles, chama a mãe de Bentinho para uma conversa e Bentinho escuta a conversa atrás da porta, em que José Dias alerta a sua mãe sobre a sua relação ali, que ele julgava estranha, com Capitu. Eles estavam como que de namorinho, né? E é só então, ao ouvir isso, que Bentinho se toca. É só ao ouvir isso que ele... Opa, realmente eu estou sentindo um negócio meio diferente aí. O que será que é isso, né? Então, o desejo dele é apresentado por um fofoqueiro, pelo José Dias, né? E é só aí então que ele se encontra naquela circunstância. E então, a partir daí, ele entra num turbilhão de sensações, de sentimentos, no qual ele nunca mais vai se encontrar. Capitu tem os chamados olhos de cigana oblíqua e dissimulada, mas, além disso, ela tem os olhos de ressaca. O que são olhos de ressaca? São olhos como que de um mar revolto, né? Que, como diz nossa presidente, te joga de lá para cá, de cá para lá, e você acaba não se encontrando, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai e nem se vai ficar vivo, né? Então Bentinho entrou, ficou fascinado por esses olhos de ressaca e nunca mais se encontrou. Só na sua velhice, depois da sua separação de Capitu, depois da morte de Capitu, é que ele vai então tentar narrar a sua vida, tentando então encontrar onde foi que a sua face se perdeu, onde foi que ele perdeu ali a ligação entre Bentinho e Dom Casmurro. Hoje em dia é muito comum, né, as pessoas se sentirem assim. Mesmo que você não tenha chegado na velhice, é muito comum a gente se pegar aí desconectados de nós mesmos, né? As redes sociais permitem muito essa dissociação, né? A pessoa no Facebook, ela é um monstro intelectual, né? Mas aí, diante de seus pais, de seus amigos, na vida real e concreta, é incapaz de manifestar sua opinião, uma pessoa pacata, uma pessoa calada, uma pessoa, enfim, irreconhecível diante das suas manifestações
virtuais. E também é evidente que vocês conhecem pessoas aí militantes de esquerda, militantes do PSOL, digamos assim, e o cara tá lá andando no áudio do papai, né? Então, falta aí uma coerência, falta uma ligação, falta uma narrativa que dê coerência à nossa personalidade, né? Dê unidade. Talvez seja aquilo que Stanislavski, que é o diretor de teatro russo, chama de linha interna de movimento, que dá coerência à coisa e que permite, no caso dele, com que o ator, né, incorpore o personagem de modo mais convincente. Então, será que nós estamos sendo nós mesmos de modo convincente? Ou está faltando aí unir as pontas de nossa vida? 2, 3, 4 pontas de nossa vida, né? A literatura pode ajudar a gente a contar nossa própria vida e, contando nossa própria vida, nos encontrarmos dentro de uma coerência, dentro de uma unidade, e assim sermos mais seres humanos, sermos, enfim, ser humano em sentido forte.